São 18 horas e 30 minutos. Estamos começando estudo bíblico, hoje aqui pelo YouTube, né? Como corriqueiramente já fazíamos com o Fernando Enéas Monteiro de Almeida. Hoje, além do professor Fernando Enéas Monteiro de Almeida, que vai dirigir o estudo sobre a Grande Babilônia, a meretriz, sobre o capítulo 17 de Apocalipse. Nós temos a presença do Roberto Nick e do Eurico Nunes para dialogar aí com o Fernando, para a gente estar tratando desse assunto, né? Bem importante. Quero cumprimentar aqueles que já estão chegando aqui no chat, que venham para cá para conversar, para fazer perguntas, para trazer seus pontos de vista. Então, você que está aqui no YouTube vai poder participar através do chat. E nós aqui vamos estar atentos às participações de todos aqueles que desejarem esse assunto tão importante. Então, eu já passo a palavra a esse estudo que tem como seu idealizador Enéas de Anunciação, né? Que também deve estar participando aqui através do chat, já que ele está num período de férias e talvez impossibilitado aqui de estar conosco no vídeo, mas o Enéas vai estar acompanhando mais esta live, que, claro, pode ser acompanhada ao vivo agora, como depois, quem desejar, é só acessar o link e assistir toda esta aula de Fernando Enéas Monteiro de Almeida, a quem eu cumprimento e desejo boa noite, Fernando Enéas. Boa noite. Nós vamos começar orando. Sim. Sim. Quem que você escolhe para orar, Fernando Enéas? Posso pedir ao Eurico para orar? Sim. Vamos lá. Com certeza. Nosso Pai amado e bendito, obrigado por mais esse privilégio de estarmos juntos neste momento, nesta noite. Queremos que Tu abençoes tremendamente e de forma miraculosa esse encontro com a Tua palavra sendo explicada, a Tua revelação sendo mostrada, a Tua verdade sendo aparecendo para todos nós. Conduz-nos pela mão, conduz-nos pelo Teu Espírito Santo, nos entregamos a Teu Espírito para uma jornada na Tua presença. Obrigado por esse grande privilégio de vivermos juntos, através do sangue de Jesus que nos uniu e pela vida da ressurreição. Abençoamos, então, esse estudo, abençoamos o irmão Fernando e todos os participantes, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, capítulo 17 de Apocalipse, a Sociedade Bíblica colocou o título Descrição da Grande Meretriz. Já essa palavra descrição, creio que nos leva, digamos até intelectualmente, ao dever de buscar os detalhes, quer dizer, todos os aspectos e até os detalhes importantes. Este é um capítulo muito denso. Ele tem uma quantidade enorme, substancial, né, de conteúdo. Então, é uma tarefa gloriosa, porque tudo que é difícil, tudo que é raro, é precioso. Então, nós estamos nessa expectativa de extrair desse capítulo realmente coisas importantes para a nossa vida e para a glória de Deus nas nossas vidas. Bom, eu posso dizer o seguinte, esse capítulo, quando eu falei que ele é denso, ele nos leva a uma visão de toda a história da civilização humana. Os irmãos olharem lá, mais do meio para frente, vão ver que fala de 8 grandes impérios.
Nós estamos acostumados a pensar nos 4 grandes impérios, lá da profecia de Daniel, capítulo 2, a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Só que Roma é um animal indescritível, né? Porque todos esses impérios são representados por animais, daí o nome besta fera. O leão, o urso, o leopardo. E o animal que se refere ao Império Romano, ele é chamado de indescritível. Tal é a complexidade, o aspecto terrível que ele é indescritível. Bom, esses impérios, começando por Nabucodonosor, porque Nabucodonosor desejou saber o que iria acontecer depois do império dele. E Deus, então, deu uma revelação tremenda a Nabucodonosor. Alguém já disse que os governantes hoje em dia são tão ímpios que Deus não se revela mais. A gente não ouve que Deus tenha se revelado a um presidente, a um primeiro-ministro no mundo atual. Mas Deus se revelava a Faraó, e se revelou a Nabucodonosor. Só que Nabucodonosor esqueceu o que ele tinha sonhado, desapareceram as imagens, e ele, então, na sua autoridade, uma espécie até de desespero, parece até uma loucura, ele quis obrigar os sábios de Babilônia a adivinharem o que sonho ele sonhou, porque tinha esquecido. Ele sabia que tinha sonhado algo grande, importante, inclusive resposta a uma expectativa, a uma indagação íntima dele, e Deus lhe deu a revelação. E então, Daniel e seus amigos oraram, Daniel se humilhou diante de Deus, Daniel, com toda a modéstia, se apresentou ao rei e interpretou, quer dizer, disse ao rei o que ele tinha sonhado. Ele fez muito mais do que os sábios de Babilônia eram capazes de fazer. Ele disse ao rei o que ele tinha sonhado, que tinha esquecido. Isso, eu creio que Deus fez para dar maior credibilidade. Porque o que Daniel vai profetizar aqui é a história do mundo. E nós vamos ver agora que aqueles 4 impérios eram como a base essencial, mas não era tudo, não era toda a imagem completa da história. Eu estou preparando um estudo sobre a imagem completa da história, a partir desse capítulo. Mas, então, aí nós vamos descobrir que antes do Império Babilônico, houve 2 impérios. Egito, a nação mais antiga do mundo, o Império Egípcio, notável, e o Assírio, antes de surgir o Babilônico. E depois do Império Romano e do seu desdobramento de uma maneira complexa, tumultuada, terrível, indescritível, né? Então, nós temos mais 2 grandes impérios, que é a Roma papal, depois do Império Romano, da Roma dos Césares, temos a Roma papal e, finalmente, o Império do homem, do pecado, do filho da perdição, do filho de Satanás. O governo mundial que vai se levantar com o aval do falso profeta, da Roma papal. São 8 impérios. Nesse capítulo, a gente vai descobrir que a imagem total da história são 8 impérios. Isso os irmãos captaram bem, né? Então, essa síntese é muito importante para a gente poder avaliar corretamente, com justiça, com exatidão, o conteúdo desse capítulo. E mais 1 ou 2 estudos que vamos fazer, além do PowerPoint que eu mandei para os irmãos, que lança bastante luz e dá muitos detalhes sobre este assunto. Então, vamos ver se o que nós conseguimos hoje
a respeito da descrição da grande meretriz, seguindo aqui o título da Sociedade Bíblica do Brasil. Pode ser que eu daria outro título aqui, eu desse, mas a Sociedade Bíblica nos ajudou com esse título, Descrição da Grande Meretriz. Bom, cumprindo o receio do apóstolo Paulo, a virgem pura, que Paulo menciona na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, para ele, a igreja era a virgem pura, e que ele fazia todo o empenho, todo o esforço para preservar a pureza da igreja do Senhor. Paulo receava, ele disse, eu receio que assim como a serpente enganou Eva, vocês sejam enganados por Satanás e deixem de ser essa virgem pura, sejam corrompidas as vossas mentes, desviando-se da simplicidade e pureza devidas ao Cristo. Eu gosto de chamar a atenção quando o Novo Testamento coloca o artigo na frente do nome Cristo, o Cristo, porque isso dá uma dimensão assim, cristológica. Ele é o Messias. Então, é muito importante, eu considero muito importante isso. Bom, nós sabemos que Israel e Judá se tornaram grandes meretrizes. Isso está lá no capítulo 16 de Ezequiel, um dos capítulos mais atordoadores da Bíblia. Quando Israel é descrita como... tem as duas meretrizes, né? Olá e a Olibá, né? Mais ou menos isso. Eu não leio muito esse capítulo, mas já li o suficiente para saber que trata de duas meretrizes e elas são realmente desmascaradas de tal maneira que Deus fala numa linguagem tão realista, tão chocante, que há pessoas moralistas que dizem que esse capítulo ou não devia estar na Bíblia, ou a Bíblia é um livro impróprio para menores, né? Mas porque Deus denuncia aqui o pecado de Israel e de Judá de uma maneira tremenda. E Paulo, está falando sobre Paulo, né? Paulo disse, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é o Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas ao Cristo. Porque Paulo aqui está vendo esse assunto numa dimensão, costuma-se falar escatológica, não gosto muito dessa palavra, me parece meio pedante, mas uma visão profética, uma visão assim muito séria. Então, deixa-me aqui o próximo parágrafo. O início dessa antiga cidade de Babilônia está citado em Gênesis 10, 8 a 12. Mas eu quero dizer antes o seguinte: o apóstolo Paulo receava que a virgem pura se tornasse prostituta. Ele pressentiu isso profeticamente. E por mais triste que seja, aquilo que aconteceu com Israel e Judá, Oséias também trata desse assunto. Oséias chegou, vamos dizer assim, a ter isso dramatizado na sua própria experiência pessoal, tão tremenda que Calvino se recusa a aceitar isso como literal. Ele achava que fosse figurada a experiência de Oséias. Mas Deus precisou de Oséias para dar ênfase a este fato, né? Que virgem pode se tornar prostituta, meretriz, né? Então, o que o apóstolo Paulo pressentiu aconteceu. Aquela igreja pretensamente apostólica se desviou de tal maneira, se identificou de tal maneira com Roma, que, como se fosse casada, chegou até a ganhar o nome de Roma, romana. Então,
o apóstolo Paulo previu isso, né? Realmente a igreja se afastou da sua pureza, da sua simplicidade, e se tornou meretriz, se tornou prostituta. Bem, Babilônia. O que é Babilônia? Os teólogos estão discutindo se Babilônia é Roma ou se Babilônia é Jerusalém, porque Jerusalém também é candidata a ser Babilônia, ou se é Londres, quem sabe Nova York. Então, alguns teólogos estão discutindo, né? Mas eu quero que os irmãos saibam com certeza, essa Babilônia, de que trata o capítulo 17, e depois também, é o último versículo desse capítulo 17. Algum irmão quer ler aí o versículo 17? Eu quero que os irmãos tenham uma visão assim bem de síntese, bem coordenada, bem coerente do conteúdo desse capítulo. Então, alguém lendo, por favor, o versículo 18. Quem vai ler? A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Sobre os reis da terra. Então, a mulher que viste, que representa a Babilônia, a grande meretriz, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E nós vamos entender, pela misericórdia, pela graça de Deus, que esta mulher, a grande meretriz, a grande Babilônia, ela não é uma mera cidade. Não é um mero império. Ela, na verdade, nós vamos ver que, como eu falei com os irmãos, a síntese da imagem completa, total da história, ela tem 8 impérios. Ela tem 8 impérios. E ela é a síntese de todos os impérios desde o Antigo Egito. Aliás, precede. Se nós quisermos saber a história completa mesmo, temos que ler capítulo 11 de Gênesis, quando fala do Nimrod, que foi quem fundou Babel, e Babel é a origem de Babilônia, Babel. Nimrod se tornou um deus, Tammuz, que aparece no profeta Isaías, que era adorado, as mulheres faziam toucas lá, faziam certos... E era uma coisa odiosa para o nosso Deus, para o Deus de Israel. Então, se nós quisermos a visão total da Babilônia, da grande prostituta, não é nem a Babilônia histórica, a cidade de Nabucodonosor, nem é Jerusalém, apenas Jerusalém apóstata, como foram, né, aquelas prostitutas representadas por Ezequiel, né? Nem são os últimos aspectos da civilização humana, mas abrange tudo, é a totalidade da civilização humana ímpia sobre a qual Deus está trazendo o seu juízo, desde a sua ira, passando pelo seu furor até a sua cólera. Como Daniel predisse no capítulo 2, aquela pedra que é Cristo, que fere essa estátua, essa grande imagem, grande estátua, nos pés, tornando-a pó, e o vento leva, destrói completamente a civilização humana ímpia.
Todas as nações que se esquecem de Deus serão lançadas no Hades, no mundo dos mortos. É isso que nos diz a palavra de Deus. Por que se amotinam as gentes e os povos e imaginam coisas vãs? Porque Deus vai se manifestar em juízo, a ira do Cordeiro, a ira do Cordeiro, a ira do Cordeiro vai se manifestar. A cólera do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo, do Deus que vinga, do Deus que precisa trazer juízo. O juízo é inevitável. Vem. E nós temos que clamar, ó Deus, no juízo lembra-te da misericórdia. Então, o juízo de Deus vem sobre toda essa civilização, não vai sobrar nada. Todas as coisas que são abaláveis vão ser abaladas. Então, a visão total da Babilônia é da civilização humana inteira. Desde o início, lá com Nimrod, né? Babel, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, né? Roma dos Césares, Roma papal, e depois o reino do homem do pecado, do filho de Satanás. Então, nós precisamos ver isto com toda ênfase e clareza. Bom, pode ser que tenha surgido já alguma indagação ou uma contribuição na mente dos irmãos, eu vou dar um espaçozinho para esta intervenção. Eu não tenho nenhuma pergunta, não. Não. Podemos prosseguir? Bom, a cidade e o reino babilônico são muito frequentemente citados na Bíblia. Este nome, Babilônia, vai prevalecer como símbolo de toda a civilização ímpia, todos os reinos bestiais, né, das bestas feras. Então, Babilônia se tornou o símbolo principal, porque foi um império terrível. Então, a Babilônia inclui, recapitulando e frisando bem, para que a gente não esqueça, desde o Antigo Egito e a Síria, incluindo os grandes impérios revelados a Nabucodonosor, né, e sobrenaturalmente interpretados para ele por Daniel, quer dizer, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma imperial, né, Césares, dos dias do Novo Testamento. Vamos lembrar isso. Qual era o império que prevalecia nos dias do Novo Testamento? O Império Romano. Né? Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, como fala o credo, né? O credo. Então, esse império romano se desdobrou, conforme aquela imagem mostrava, né? Mostrava duas pernas, representando, né, o Império Romano, né? Aí tinha as pernas de ferro, os pés de ferro misturado com o barro, né? Então, os irmãos conhecem, eu creio que os irmãos conhecem bem isto, creio que todos os irmãos. Bom, vamos fazer o seguinte, para nos ajudar e nos manter assim em linha com o texto bíblico, vamos recapitular capítulo 17, versículo 1. Eu gostaria que os irmãos me ajudassem lendo, mas acho que os irmãos têm um pouco de dificuldade, eu não entendi ainda. Eu vou ler. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Essas muitas águas são povos, nações e línguas. Isso está dito no capítulo mais adiante, encontrando respaldo também lá na profecia do Velho Testamento. Então, essa grande meretriz
ela está sentada sobre muitas águas. O que significa isso? Ela está apoiada, ela domina, controla, governa, né? Está como que cavalgando, né? Está em cima, né? Das nações, com os povos, está dominando, né? Sobre as nações do mundo. Não é preciso eu dizer aos irmãos que isso aconteceu historicamente. E nós temos o benefício das escolas de interpretação, das 3 escolas de interpretação, e algumas pessoas já se dedicaram bastante à interpretação do Apocalipse de acordo com a escola historicista. Então, eu seria talvez incapaz, acho quase certo que eu seria incapaz de fazer um estudo assim meticuloso, do ponto de vista histórico. Não conheço tanto a história, mas alguns irmãos se dedicaram e eles conseguem ver cumprimento histórico nas profecias do Apocalipse. Então, aqui fala sobre, né, a Babilônia sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. Quando fala dos reis da terra, se refere a todos os impérios. E com o vinho da sua devassidão, a gente tem para ter uma ideia disso, está bem ilustrado com a atitude do filho de Nabucodonosor, que, aliás, era neto, né? E que mostrou a sua devassidão, até usando os utensílios sagrados do templo, para se embebedar juntamente com as suas mulheres, né? Lá no palácio, e Deus mandou aquela mensagem tremenda, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, né? 17:3. Alguém pode ler para mim? Senão eu leio. Eu vou ler, então, só um minutinho. Obrigado. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Obrigado, irmão. Um comentador bíblico, ele disse que essa linguagem aqui indica que João foi transportado ao futuro. E ele comenta uma coisa muito interessante. Ele diz que quando nós pensamos no futuro, é como se nós olhássemos assim para um espaço vazio. A gente não tem ideia do que vai acontecer no futuro, né? Então, essa foi a experiência de João. Ele foi levado, ele foi transportado para o futuro e viu, naquele deserto, uma mulher montada numa besta escarlate. Muito bem, esta besta é escarlate. Qual a diferença entre o vermelho do dragão e o escarlate? Eu procurei saber, melhor que pude. Escarlate é um vermelho, acho que o dicionarista diz rutilante, é um vermelho assim tenso, como se fosse brilhante, alguma coisa assim extraordinária. É um vermelho elevado a uma dimensão grande. Então, essa besta, ela é escarlate. O vermelho se tornou escarlate. Porque, inclusive, está ligado com o que diz a seguir, repleta de nomes de blasfêmia. O dragão vermelho não tinha blasfêmia, como está retratado no capítulo 12, que fala sobre a mulher, né, que deu à luz ao filho varão. Então, o dragão não era permitido, mas aí, imediatamente, quando ele teve aqui na Terra a primeira besta, está no início do capítulo 13, versículo 1, aí uma das descrições, a descrição que temos ali, uma das coisas ditas, é que ele tinha
blasfêmia, mas não fala que era repleta ainda. Tinha nomes de blasfêmia. Aqui houve uma evolução. Ela estava repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Se os irmãos compararem, eu vou dar uma sugestão. Eu fiz um esquema aqui para mim, uma espécie de mapa, para comparar as descrições, tanto do dragão vermelho, como da primeira besta, da segunda besta. E essa besta aqui, que é especial, quero compartilhar com os irmãos o que eu já vejo, o que eu creio que entendo, por isso estou compartilhando com bastante confiança para os irmãos, né? Essa besta aqui, ela está repleta de nomes de blasfêmia, essa besta escarlate, porque ela tem, se os irmãos olharem lá, no capítulo 12, versículo 4, quando descreve o dragão, diz o seguinte, capítulo 12, versículo 3, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Compare com este versículo 3 aqui, capítulo 17, versículo 3, nós vemos aqui outra vez 7 cabeças e 10 chifres. Se os irmãos compararem a descrição do dragão e das duas bestas, tem uma inversão que fala primeiro do chifre, para depois falar da cabeça. O que é a cabeça, o que é o chifre? Eu creio que é óbvio para nós, até assim, de modo, digamos, culturalmente, naturalmente falando, que cabeça significa pensamento, inteligência, sabedoria, capacidade de planejar. Para mim, não preciso, vamos dizer, muito procurar um sentido espiritual, né? Talvez Deus tenha algo ainda a revelar sobre isso, mas o que eu entendo agora eu estou compartilhando. Para mim, quando fala de cabeça, está falando de liderança, de planejamento, de pensamento, de sabedoria. Tá? Quando fala de chifre, chifre na Bíblia significa poder. O chifre representa reis e reinos, poderio político. E a gente vai ver no decorrer desse capítulo, isso vai voltar. O que significa, então, que essa besta vista aqui, que é a primeira besta, né? Mas agora aparece esse qualificativo, ela é escarlate, está repleta de blasfêmia e tem 7 cabeças e 10 chifres, exatamente como o dragão vermelho. Por quê? Irmãos, fiquem atentos, por favor. Vamos pesquisar juntos, vamos entender juntos a palavra de Deus. Eu não estou aqui para ensinar aos irmãos, assim, dogmaticamente, lançando mão de qualquer título, de qualquer preparo acadêmico, nada disso. Eu não sou erudito. Creio que Deus me deu língua de eruditos, para que eu possa dizer uma boa palavra alcançável. Mas eu peço que os irmãos avaliem, façam como os bereanos. Os bereanos. Eu creio que aqui é assim. A besta é escarlate, é o vermelho rutilante, está repleta de blasfêmias, nome de blasfêmia. A mesma coisa aqui na terra, que o dragão era no céu, 7 cabeças, o dragão deu a inteligência para essa entidade, para este indivíduo, e 10 chifres.
7 cabeças, inteligência plena, sabedoria, só que para o mal, mas sabedoria inultrapassável, como tem mostrado ultimamente os servos de Satanás, principalmente dos impérios totalitários, dos sistemas, dos regimes totalitários. Né? Então, inteligência, habilidade, sutileza, 10 chifres, poder terreno também máximo. 10 é um número de completude no sentido de administração terrena, administração na terra. 10 chifres. Porque este aqui é o próprio filho de Satanás. É como se fosse o Cristo, é uma imitação da encarnação de Cristo. Então, essa primeira besta agora, ela está manifestando em plenitude o caráter do dragão vermelho. Os irmãos querem fazer algum comentário? Sim, professor Fernando, uma pergunta. Essa cor vermelha me chamou a atenção, eu fiquei meditando sobre ela, e a minha pergunta é a seguinte: por acaso, porventura, essa cor vermelha teria a ver, de alguma forma, com uma mentalidade socialista? Repete, Eurico, não deu para eu entender bem. A cor vermelha... Meditando sobre essa cor vermelha, né, eu fiquei pensando, né, sobre a cor vermelha nesse final dos tempos, as coisas que aconteceram, o que está em voga no mundo hoje. Essa cor vermelha que a besta está mostrando aí, teria a ver com alguma correlação com a mentalidade socialista? Olha, eu não sei por que escolheram o dragão vermelho como símbolo, né? Porque as nações escolhem animais, urso, leão, águia. Nunca nenhuma nação escolheu o cordeiro como seu símbolo, que eu saiba, né? Então, eu creio que, se não é de propósito, vamos dizer assim, da parte do povo ou dos líderes, certamente é Satanás que quer revelar seu caráter, né? Porque o vermelho na Bíblia é a cor do pecado. O sangue é vida com ingrediente do pecado, porque o sangue foi planejado por Deus como oferta pelo pecado. Então, ele tem a marca do pecado. A vida, na sua pureza, vida eterna, é água. Jesus tinha 2 tipos de vida no seu corpo: sangue e água. Ele derramou todo o seu sangue, porque ele deu todo o seu sangue como pagamento, um resgate, né? Nosso resgate por causa dos nossos pecados. Então, o vermelho está lá em Isaías. Nossos pecados são vermelhos como a escarlate, né? O carmesim. Então, está ligado com o pecado. Não sei se isso satisfaz. Agora, o que eu penso também, assim, que talvez esse vermelho e púrpura, somado com o adorno, né, de ouro, pedras preciosas, não está indicando, assim, um sinal de realeza, um sinal de uma majestade, de uma riqueza, e ainda que... Como falou, né, os reis se prostituíram, né, com essa mulher, e ela parece ser uma mulher muito adornada, muito rica, muito junto de reis, né, muito poderosa, né. Eu acho que esse escarlate e essa púrpura mostra, eu penso logo num manto, né, vermelho. Então, para mim, assim... me deixa mais a indicação de que há uma autoridade como que real, ou talvez não autoridade, mas uma riqueza grande aí, né?
Sim, eu vejo mais essa significação de realeza, assim, de riqueza nas pedras preciosas, né? Mas eu não vou negar que também, apesar de púrpura é mais para azul do que vermelho. A púrpura, que é a cor real, a cor da realeza, ela é mais para azul. Mas vamos então pesquisar mais, pensar mais, porque não quero dar a última palavra, tá? Mas eu penso assim, irmão Beto, quando fala da riqueza aí, que a Babilônia, né, se enriqueceu, tudo, então aponta-se mais assim para as pedras preciosas. E indica também as cores das vestes religiosas, dos cardeais. Isso a gente vê naquele PowerPoint que eu mandei para os irmãos. Bom, podemos prosseguir, né? Os 10 chifres, nós somos informados que são 10 reis contemporâneos, quer dizer, todos eles vivendo no mesmo tempo. E as 7 cabeças são 10 montes. Agora, monte, na Bíblia, em geral, tem relação com reinos, né? Então, esses montes também representam reinos. Eu gostaria que o Cury, se possível, projetasse aí aquela página das 10 colinas, das 7 colinas, desculpe, das 7 colinas. Aí estão esses montes citados aqui no versículo 9 e 10, que foi dito a João, né? Os 10 chifres. Então, nós somos informados que são 10 reis, somos informados disto, contemporâneos, quer dizer, atuando ao mesmo tempo. E as 7 cabeças são 7 montes, que também representam reinos. Aí que eu digo que eu consigo aproveitar elementos da interpretação historicista e da interpretação futurista, né? Aí nós temos o fato de que a Grande Babilônia ela tem a sua sede, né, sobre 7 colinas. Aí estão os nomes dessas colinas. Aqui está em língua estrangeira, não traduzida, então só para a gente ver a localização conforme o mapa, né? Mas vamos ver abaixo, pode apresentar isso aí. Aí nós temos o nome dessas 7 colinas. Isso é geografia, é história. Não tem como duvidar que o que a Bíblia fala desses 7 montes, né, estão aí esses montes, o nome desses montes, dessas colinas, né? Quirinal, Viminal, Capitolina, Palatina, Aventina, Caélia ou Célia e Esquilina. São os nomes geográficos, né, os topônimos dessas 7 colinas, sobre as quais, ou ao lado das quais, está relacionada vitalmente, né, o Vaticano, ou vaticínio, ou falso profeta, abominação, porque Roma é abominação. Eu queria apresentar aos irmãos, assim, eu pesquisei, e já conheço isso há muitos anos, mas Roma foi fundada, a princípio, por 2 irmãos, Rômulo e Remo. Aí o Rômulo fez uma marca lá na montanha, diz que foi com arado lá, e determinou o seguinte: ninguém podia ultrapassar aquele limite que ele fez lá. Aí o Remo ousou ultrapassar a linha que ele tinha traçado, então o Rômulo matou o seu irmão.
E assim surgiu a cidade de Roma, que é, na sua história, no seu nome, ela foi chamada de Satúrnia, de onde vem a palavra Soturno, né? Quem dá testemunho disso é um ex-padre, que se tornou pastor batista, eu tenho um livro dele, né? Que Roma é isso, é coisa soturna, coisa sombria, né? É falsa profecia. Está, então, relacionada com essas 7 colinas, que são também... Ela é conhecida também, né, como a cidade das 7 colinas, não é? Roma. É um dos nomes que Roma é conhecido também. É a cidade das 7 colinas. Ou a cidade eterna, a cidade das 7 colinas é um apelido, né? Um nome pelo qual a Roma também é conhecido, né? Cidade das 7 colinas. Pois é. E aqui o texto do capítulo 17, né, diz, e isso aqui é muito interessante, irmãos, e para mim é muito precioso, que diz que esses 7 montes significam reis, né? Vamos ler de novo para a gente não se perder aqui, ó. Os 10 chifres, nós somos informados, são 10 reis contemporâneos. E as 7 cabeças são 10... Acho que eu errei aqui. São 7 montes. Eu coloquei 10 aqui, eu corrigi, mas a correção não pegou. São 7 montes, é o que está no texto bíblico, né? Confere aí, por favor, algum irmão. No versículo 9... No versículo 9 são 7 montes que também... Olha só, olha que coisa notável. Isso é chave. Essas 7 cabeças da besta, 7 cabeças da besta, né, significam 7 montes, ou são relacionadas com 7 montes. Mas estes montes também representam reinos. E esses 7 reinos, nós vamos ver mais adiante, quando falar dos 8 impérios, né, dos 8, vai dizer, são 7, mas o 8º, ele procede desses 7. Na verdade, são 7, e depois vai sair o último, que é, digamos assim, o desfecho final, o cumprimento final, né? É o 8º rei, que procede dos 7. Ele é a essência da grande Babilônia desde o início, desde Nimrod, desde o Egito, passando por Babilônia, Grécia, Roma, né? Roma papal, aí até chegar ao 8º rei, que é... E eu não vou dizer o anticristo. Claro que está ligado com o anticristo. Os reformadores, parece-me que confundiram o anticristo com o homem do pecado, o filho de Satanás, o filho da perdição, né? Que é o filho de Satanás, que é o governo mundial, político. Porque o anticristo é religioso. E esse governo político mundial é arreligioso, é ateu, é materialista, é vermelho. Né? Então, que isso fique assim, bem claro para nós. Eu creio que está ficando claro. Para mim, está ficando claro. Agora, irmãos, uma coisa, um princípio, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu tenho 10 textos, desde Gênesis, passando por Daniel, Salmos, até Apocalipse, que mostra que cada federação de reis, atenção, irmãos, isso, cada federação de reis no Velho Testamento é sempre oposta, inimiga de Deus e do povo de Deus. Então, são as bestas, né? São os animais, as bestas feras, que sempre são contra Deus e o seu povo. Podemos continuar? Então, esta mulher é chamada a mãe das meretrizes, no versículo 5. Ela comete fornicação ou adultério com o sistema
comercial, político do mundo, que são os reis da terra, conforme o versículo 2. Se os irmãos estudarem a história geral, a história da civilização, vão verificar que a religião sempre esteve intimamente ligada com a exploração comercial, né? Com hipocrisia, mentira. Então, a religião, desde o Egito e Babilônia e até hoje, a religião tende sempre a estar acolhada com exploração comercial, hipocrisia, como dos fariseus, que roubavam até as viúvas e os órfãos. Então, esse é o sistema comercial e político, né, dos reis da terra. E a religião, a falsa religião, as religiões do mundo, né, são assim, elas estão ligadas com a exploração das pessoas que têm medo, que são ameaçadas com condenação, né, ficam deprimidas debaixo da acusação de pecado, e que tem que confessar e não tem solução, por aí afora. Bom, a maioria dos comentadores, desde o tempo da Reforma, identifica a grande meretriz com o papado. Lutero, Tyndale, João Knox, fundou o presbiterianismo, João Calvino, nas Institutas, no 4º livro, capítulo 2, versículo 12, o Deão Alford, Eliot, Lang e muitos outros teólogos identificaram a grande prostituta, a grande meretriz, né, com o papado. E falavam francamente, como eu estou falando e vou falar. Chega de ficar passando panos quentes, porque a hora é gravíssima. A própria Igreja Católica Romana identifica esta mulher com Roma, naturalmente com Roma pagã. Ela faz isso propositalmente para escapar da pecha da acusação de ser, né, a Roma, essa Roma maldita, essa Roma terrível, a Babilônia, né? Porque Roma é parte da grande Babilônia. Então, ela é um vasto sistema religioso. Até eu tive vontade de trocar esse espiritual aqui por religioso, mas religioso no sentido perverso, no sentido mau, porque existe espírito santo, espírito de Deus, e existem espíritos imundos, né, e demoníacos, né? Então, esse sistema espiritual ou religioso que persegue os santos de Deus, ela entra nas relações com os governos desta terra e, por um tempo, os domina. Esse vasto e influente poder religioso que surge neste final da época entra em uma liga com o mundo. Os irmãos podem, principalmente agora, verificar isso que está acontecendo, né? E se compromete com o poder globalizado e totalitário. Ao invés de ser espiritualmente verdadeira, né, a organização religiosa dominante, influente no mundo inteiro, honrada, recebida em tapete vermelho, é espiritualmente falsa e assim exercita uma influência maligna em nome da religião, difamando o nome de Deus, né? Não deixando que pessoas sinceras vejam o caminho verdadeiro, segundo a palavra de Deus. Houve época que até proibia a leitura das escrituras sagradas, né, que trazem luz, que esclarecem. Então, a segunda besta é o falso profeta. Falso profeta. O que significa isso? É religiosa. Religiosa. O julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, ocorre bem próximo à vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso, está próximo. O Senhor Jesus está vindo aí. João é transportado para o futuro. O Vaticano, o menor país do mundo, e eu já disse aos irmãos que eu vendi pneu
para o consulado do Vaticano lá em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, né? E é um órgão político respeitado, né? E com grande influência, né? E tem grande influência sobre os governantes do mundo, interferindo nos reinos. Houve época que isso aí era uma coisa inconcebível, né? Era esse sistema falso, religioso falso, idólatra, hipócrita, que estabelecia reis, que prendia reis, né? Então, transformando os soberanos em marionetes à sua vontade. E daí, desse governo, né, do Vaticano, saíam as ordens para coroar e depor os reis que se prostituíram com o poder papal. Durante séculos, reis, imperadores e governantes pretendiam a centralização do poder calcada na unidade religiosa. Com o vinho da devassidão da união entre poder temporal e o poder religioso. Aí eles festejam, eles têm riquezas, relíquias preciosíssimas, dominam grande parte da economia, né? Recebem, eu soube há algum tempo atrás, quando estudei um livro que o meu cunhado me deu, sobre a economia da igreja, o título do livro, a Alemanha é a que mais contribui para a economia do sistema religioso centralizado, né? E o grande historiador Arnold Toynbee declarou há alguns anos, eu tenho isso escrito aqui, que o único poder capaz de unir a humanidade e salvá-la do desastre final era a religião. Deixe-me dizer aos irmãos uma coisa muito séria. Basta ter olhos abertos para ver isso. Mesmo o poderio socialista, comunista, forte, está cedendo, está dando corda para a religião, porque vai usar a religião, que é o único poder capaz de unir a humanidade. A humanidade vai ser unida através de uma imagem adorada. É religião blasfema, mas é o espírito religioso. Como Arnold Toynbee disse, é a religião que une a humanidade. Não existe outro poder capaz de fazer isso. Alexandre tentou de outro jeito, Napoleão tentou, Hitler tentou, mas o que vai funcionar é a religião sendo usada junto com o ateísmo, junto com o materialismo, que vai unir a humanidade toda. Então, só um instantinho que eu vou adiantar aqui, que eu já falei algumas coisas aqui. Segundo as Escrituras, vai acontecer um pacto de paz, se é que já não está aí debaixo dos panos, de 7 anos com o Israel apóstata, Israel incrédulo, o Israel que é inimigo do Evangelho. Sabemos que existe o Israel de Deus, que está lá, no meio, né, dessa casca, né, que eles próprios, judeus, muitos deles não acreditam que esta nação seja a nação verdadeira. Então, existe o Israel apóstata, que confunde, que leva muita gente a odiar os judeus, perseguir os judeus. É terrível. Ontem eu li bastante sobre isso, como foi terrível a perseguição movida contra os judeus, desde Tertuliano. Parece que foi Tertuliano o primeiro que elaborou uma doutrina contra os judeus, de maldição aos judeus, né? E a igreja perseguiu e matou muito. O cristianismo se fez inimigo de Israel,
criou em Israel um medo e também um ódio. Os corações se fecharam cada vez mais. Israel está endurecido ainda, em grande parte. Graças a Deus que Deus está removendo, né, esta dureza, né, o fechamento dos corações. Muitos judeus estão recebendo Jesus. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Então, o que acontece é que vai ser feito um pacto, ou está sendo feito já. Esse pacto vai ser quebrado no meio da semana, né? O templo estará reconstruído, né? E o filho de Satanás, o homem do pecado, o filho da perdição, vai se assentar no santuário de Deus, está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né? Então, no meio desta semana, ou setenário, 3 anos e meio, né? Ele quebrará esse pacto, ou aliança, e perseguirá Israel para destruí-lo. Então, aqui nós temos acontecida a vinda de Jesus, no meio desta semana, na última semana. Para mim, está cada vez mais claro, né? Vão acontecer grandes sinais ou prodígios da mentira, 2 Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, e darão tal influência à besta fera, o líder político mundial, que será imposto um único governo para o mundo, e os que não acatarem serão perseguidos e mortos. Diz o capítulo 17, versículo 4, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, olha aqui o que o irmão Beto falou, e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Temos aqui púrpura, que é um vermelho avioletado. É um violeta avermelhado, né? Então, os bispos, os cardeais usam veste escarlate. Então, o irmão Beto tem razão, essa cor também, né, é usada pelos cardeais. O que significa isso? É uma coisa a pensar, né? Então, a mulher está adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. A luxúria das catedrais e basílicas, né? Muitas vezes o povo que contribui passando necessidade, passando até fome, e esses tesouros guardados aí nesses lugares e nos museus, no próprio Vaticano, né? O cálice de ouro, as missas, né? A idolatria. Então, essa mulher, ela tem esse cálice transbordante de abominações, né, e das imundícias da sua prostituição. Se os irmãos quiserem ler lá em Deuteronômio, falar sobre a abominação, o que é abominação para Deus, né? Idolatria é abominação para Deus. Aquele que promove contenda entre os irmãos é abominável a Deus, né? Aqui uma informação para os irmãos. João Paulo II, na Basílica de São Pedro, em novembro de 1983, disse o seguinte: o diálogo com os mortos não deve ser interrompido. Os irmãos que conhecem bem as Escrituras sabem que está dito exatamente o contrário. Podem ler lá nas Escrituras, né? É abominação para Deus consultar os mortos, né? Então, ao invés de consultar a Deus, tem aquele versículo que diz assim: a favor dos vivos se consultarão os mortos. E está aqui, então, esse líder falando algo diametralmente contrário às Escrituras Sagradas. Aí ele justifica, gente, que a realidade, a vida não está limitada pelos horizontes do mundo, aparentemente muito intelectual, muito bonito, muito terno. Isso está em contradição frontal e desobediência à palavra de Deus. Por exemplo, Deuteronômio 18, 10 a 12 diz: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, teu Deus, os lança de diante de ti.
Conforme Lucas 9, 30 e 31, Moisés e Elias apareceram lá no Monte da Transfiguração, né, com Jesus, quando Pedro, Tiago e João estavam lá e viram, né, aquela cena maravilhosa. Deus deu testemunho a respeito do seu filho, este meu filho amado em quem me comprazo, né? A ele ouvi, né? Mas nunca esses grandes mortos foram invocados, nenhum diálogo com eles foi autorizado, que a gente saiba. Jesus é o único mediador e intercessor. Primeira carta a Timóteo 2,5. A ele escutai, disse o Pai. Como é que nós devemos orar? Está lá em Mateus 6, de 6 a 7. Ora a teu Pai. Jesus ensinou, então, a oração conhecida como Pai Nosso. Né? Jesus ensinou a falar diretamente com o Pai, sem o uso de vãs repetições e sem intercessão de santos, assim chamados, né? Pessoas que foram beatificadas. Né? Então, nós precisamos expor de maneira simples os nossos pedidos e ações de graças usando o nome de Jesus, João 14, 13. Né? Deus considera prostituição espiritual a adoração a ídolos, Deuteronômio 5, 23. Então, está bem identificada a prostituta, a meretriz. Os irmãos querem fazer alguma observação, alguma pergunta? Muito bem. O versículo 5 diz o seguinte: na fronte desta mulher, dessa prostituta, achava-se escrito um nome mistério. Qual é o nome? Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Alguns anos atrás, eu creio que Deus me mostrou o que significa isso. Simplesmente Igreja Católica Apostólica Romana. E eu quero analisar isso rapidamente com os irmãos. Por que a igreja corresponde à Babilônia? Nós temos abundantes provas bíblicas que nada existe aos olhos de Deus além da igreja universal, que é invisível, Mateus 16, 18, e as igrejas locais, concretas, palpáveis, com as quais podemos interagir, Mateus 18, de 15 a 20. Então, estas são as duas únicas vezes em que nosso Senhor e Mestre falou acerca da realidade dos dois aspectos da sua igreja. O aspecto invisível, né, a igreja única, universal, Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja, no singular, e das suas igrejas locais, sem outro nome além da localidade onde estão. Este padrão está claro. Agora vamos lançar a mão do que já vimos aqui, embora não tenhamos analisado detalhadamente, mas está lá no capítulo 2 e no capítulo 3 do livro da revelação final de Jesus Cristo, o Apocalipse. É o padrão único para as igrejas. As igrejas. Tem dois aspectos. A igreja, edificarei a minha igreja, invisível, universal, né, que nós não podemos tocar, não podemos interagir com ela. Né? Um dia nós vamos estar todos juntos, mas agora não. Então, só esses dois aspectos da igreja nós temos na Bíblia. O resto é invenção humana, é falsidade, é babilonismo. Então, o que ultrapassa isso é a manifestação da Babilônia. Não existe acerca do seu povo a igreja mãe ou matriz e igrejas filhas. São filhas da Babilônia. Aquelas que são filhas, são filiais, né? São as filhas da Babilônia. Não existem federações ou confederações de igrejas aos olhos de Deus. Sejam estaduais, provinciais, nacionais, mundiais, em nome de doutrinas preferidas, ou de grandes líderes, ou etnias, ou nacionalidades que possam servir de motivo ou pretexto para dividir em partidos ou instituições este povo unido, exclusivo de Deus, do qual Deus tem um ciúme ardente. Violar isso, aos olhos do Senhor, é abominável. Então, as 7 igrejas locais de Apocalipse 2 e 3 são um modelo suficiente, imutável, para a sua igreja.
precisamos frisar como a unidade é agradável a Deus, nosso Pai. Salmo 133. Ó, quão bom e agradável! Ó, quão bom e consuável! Ó, quão bom e agradável a quem? Primeiro a Deus. E como lhe é abominável o espírito de divisão, de separação orgulhosa por motivos carnais. Né? Em Gálatas 5,19, juntamente com pecados grosseiros, como prostituição, impureza, lascívia, idolatria e coisas semelhantes, são também mencionadas dissensões e facções, na língua grega, hairesis, de onde vem a palavra heresia, que significa divisão, partidos, ou denominações, que negam oficialmente a unidade pela qual Jesus orou tão intensamente. Não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Essas coisas aí que ele falou, inclusive hairesis, divisão da igreja. É abominação para Deus aqueles que promovem divisão entre irmãos, seja a qualquer título. Somos proibidos de fazer isso. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Isso a alma do Senhor abomina. É a mais forte expressão de desprezo e ódio. Essa última coisa. O Senhor não apenas aborrece, não apenas desagrada, mas a sua alma abomina. Abominação é a intensidade mais forte do ódio e desprezo. Se o Deus eterno, em sua longanimidade, paciência, misericórdia e graça, posso repetir isso aqui para que fique bem claro que nós não esquecemos a misericórdia, que é a maior palavra da Bíblia, Hassid no hebraico, Eusébia no grego, godliness em inglês. Né? Então, o Deus eterno, em sua longanimidade, paciência, misericórdia e graça para conosco, continua a nos abençoar no meio das divisões e confusão, na Babel que os homens fizeram. É por causa dos nossos corações, da misericórdia dele. Ele não joga fora. Se ele vê que tem 1 ou tem 10 numa cidade amaldiçoada, que vai ser castigada, ele garantiu a Abraão, né? Acho que se Abraão tivesse falado 5, Deus ainda diria que não destruiria, né? Sodoma e Gomorra, né? Muito bem, por causa da dureza dos nossos corações, Deus contemporiza, Deus é misericordioso, suporta, chorando muitas vezes, porque Deus chora, Deus lamenta, Deus sofre. Diz, Israel, se me ouvisse, né? Mas o Senhor Jesus, nosso mestre, diz, não foi assim desde o princípio. E também o Watchman Nee, que Jesus ensinou a respeito da igreja local, da igreja que existe lá na China, né? Foi esse ensino que fez surgir na China a igreja, né? E assim, quando o poderio totalitário chegar ao Brasil, também é isso que vai funcionar aqui. Quem não tiver essa visão da igreja simples, eu creio que se reunindo nas casas, principalmente, pequenos grupos, pequeno rebanho, né? Deus tenha misericórdia de nós e faça resplandecer o rosto sobre nós e nos abençoe. Amém. Até aqui eu analisei Babilônia. Por que o nome mistério é Babilônia? Os irmãos recapitulem e verão com clareza. Por que ela é chamada católica? Que significa universal, absoluta, ecumênica. O nome mistério é a grande. Não existe nada maior do que católica. Católico é absoluto. Católico é global, total, absoluto. É a grande. Então, Babilônia, a grande, apostólica, originada dos apóstolos, mas apóstata.
A única que quis reter a autoridade e a autorização pretendidas para ensinar, ela se chama Mater et Magistra, né? Com o seu imprimatur, durante muito tempo, não se publicava nada sem o imprimatur, né? Então, a apostólica é a terceira parte do nome mistério. Romana, Rome, 666, é o valor numérico de Rome, né? E ela é maldita desde as suas origens, é abominável, desde a morte de Remo por Rômulo, aqueles que mamavam nas tetas da loba, né? Eu tirei da internet o seguinte, com a estampa aqui da loba e os dois mamando, diz assim, Rômulo, para delimitar a nova cidade, seria Roma, né? Traçou o enquadramento com um arado no alto do Monte Palatino, e jurou que mataria quem ousasse cruzá-lo. Remo, seu irmão, desobedeceu e cruzou a linha com desprezo, por isso seu irmão o matou e ficou como o único e primeiro rei de Roma. Então, a fonte é a internet, o Google, hoje. Roma era chamada de Satúrnia. O ex-padre Aníbal Pereira dos Reis, doutor Aníbal, ele explora muito essa palavra Satúrnia, porque era um nome de Roma durante um tempo, né? E ele fala sobre a qualidade saturnal, a qualidade sombria, misteriosa, né? Que esconde, faz as coisas escondidas, né? Então, os chefes da Igreja Católica exaltam-se a si mesmos ao se considerarem infalíveis em questões religiosas e ao aceitarem adoração, permitindo que se ajoelhem perante eles e lhes beijem a mão. Eles justificam, não é adoração, é veneração, é respeito, e até podem justificar isso pela Bíblia, né? Porque, às vezes, o próprio Abraão, né, se prostrava, Jacó, né? Mas acontece o seguinte, que adorar, no original grego do Novo Testamento, é o verbo proskuneo, e essa palavra significa inclinar-se para a frente e beijar a mão, né? Então, esses que assim fazem, que aceitam a adoração, longe estão de seguir o exemplo daquele que considera o primeiro Papa, Pedro, que se recusou veementemente a aceitar quando o centurião se ajoelhou perante ele, Atos capítulo 10, 25 e 26. Então, a mãe das coisas detestáveis praticadas na terra, incluindo, né, os curandeiros, né, o qual Jesus falou em Mateus 7, 22 e 23. Os irmãos querem comentar alguma coisa? Não, eu não. Eu também estou satisfeito com a explicação, né, com essa visão. Também estou satisfeito, alguém, né? quer ler? Está com a Bíblia aberta ou o celular aí pronto? Qual versículo? 6, meia dúzia. O meia dúzia diz o seguinte aqui. Deixa eu ver se eu estou... O meia dúzia diz o seguinte. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. A minha versão fala espanto. Irmãos, eu tenho lido nesses últimos dias a história dos martírios contra os cristãos e dos cristãos contra os judeus, chamados cristãos nominais, né, ligados à grande meretriz, contra os judeus. Que coisa... é difícil a gente acreditar nas crueldades que têm sido praticadas, né? Milhões de pessoas. Muito mais do que o Império Romano matou, né? Pessoas foram mortas. Aí podemos também ver lá nas cruzadas o que aconteceu, né? Então, perseguição, tortura, né, aos milhares e aos milhões
né, aqueles que não se submeteram aos desvios e aberrações doutrinárias impostas, porque a chamada igreja, né, a meretriz, ganhou poder, prestígio. Então, milhões pereceram durante a perseguição papal contra os valdenses, os albigenses, os boêmios e muitos outros povos considerados hereges. Sem falar agora dos milhões de judeus que foram horrivelmente perseguidos. No meu PowerPoint tem ali a figura, né, tem até do Hitler, e Papa lá junto com Hitler, né, que ele apoiou o sacrifício dos judeus. Né? Está lá a foto. Se essa foto é real, está lá. A revista Nossa História, número 32, de junho de 2006, página 14, diz o seguinte: perseguição, tortura e morte infringidas pela igreja, entre aspas, a milhares de verdadeiros cristãos que não se submeteram aos desvios e às aberrações doutrinárias impostas. Revista Nossa História, número 32, de junho de 2006, página 14, diz o seguinte: Tribunal do Medo. Em 1231, ao nomear Conrado de Marburgo, o primeiro inquisidor da Igreja, entre aspas, o Papa Gregório IX institucionalizou o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição para funcionar como guardião da pureza da fé cristã, diante das correntes heréticas, que julgavam heréticas, né, que varriam a Europa. Atuante em Portugal desde o século XVI, tornou-se uma eficaz máquina de perseguição a todos os que se desviavam do ideal moral e religioso da Igreja Católica. Suspeitos de judaísmo, protestantismo, sodomia, tá certo que era condenável mesmo, mas não desse jeito, né? Bigamia ou qualquer conduta que ferisse os códigos defendidos por Roma, eram submetidos a prisões, torturas, julgamentos e fogueira, quase sempre sem eles saberem do que eram acusados. Neste dossiê, estudiosos revelam um mundo no qual a religião podia decidir pela vida ou morte dos indivíduos, e ainda nos fazem refletir sobre a perigosa associação entre a política e a fé. Atentemos para o que diz nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo em Mateus 20, de 25 a 28. A essência, o resumo é que Jesus disse: não será assim entre vós, né? Que os seus líderes, né, são mandões, eles mandam e desmandam. Né? Jesus falou: não é assim entre vós, mas aquele que quiser ser grande, seja o sirva. Né? Nessa fase da história, a Inquisição foi responsável pela perseguição a milhões de indivíduos. E milhares foram torturados e mortos nas fogueiras. O anjo, porém, me disse, agora versículo 7, o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste, agora, os irmãos, atentem aqui vai aparecer, inclusive, o número 8, né, que muitos, eu não tinha atentado para isso até há pouco tempo atrás, né? 7 impérios, mas, na verdade, tem um 8º. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não mas aparecerá. Muitos intérpretes, no tempo de alguns daqueles imperadores bem próximos aos dias apostólicos, eles interpretaram esse texto aqui como se referindo a Nero. E, inclusive, calcularam o nome de Nero, na língua hebraica, dá 666. Então, eles pensaram que Nero fosse o anticristo, que ele iria ressuscitar e iria, então, dominar o mundo. Eu quero dizer aos irmãos o que eu penso sobre isso. Nero foi uma das pessoas mais terríveis que a raça humana produziu.
matou a própria mãe, etc. Né? Os irmãos sabem, incendiou Roma, né? Ria, se divertia com o sofrimento, era um verdadeiro destruidor da humanidade. Né? Mas nós temos uma outra pessoa que é muito suspeita também, Judas Iscariotes. Ele é chamado também de filho da perdição, e Jesus diz que Satanás entrou nele. Eu penso que Satanás vai usar esses homens, de algum modo, né, para trazer à superfície da terra o filho da perdição. Não sei como, irmão, não me perguntem. Quando o homem foi à Lua e trouxe de lá uns 70 quilos de material da Lua, introduziram na esfera terrestre, eu fiquei meditando, fiquei refletindo. Será que isso aí vai ser o pretexto de Satanás para pegar esses 70 quilos, é o peso de um homem mediano, né? Então, produzir o corpo daquele que vai ser o anticristo? Mas foi apenas um pensamento que eu tive, mas Satanás pode usar esses recursos, né? Principalmente Judas Iscariotes e Nero. Versículo 9, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Atenção, irmãos, agora essa frase aqui. São também 7 reis. Então, as 7 cabeças significam 7 montes. Nós já vimos 7 montes. Mas elas significam também 7 reis. Profeticamente, significam 7 impérios. Então, aqui nós temos um exemplo bem claro de uma dupla aplicação da profecia. A profecia pode significar 2 coisas. Como na interpretação de Mateus 24, as palavras de Jesus se referiam à destruição de Jerusalém e se referiam também ao final, né, dos tempos, à sua vinda. Né? Quando diz, do Egito chamei o meu filho, também é um exemplo de uma dupla aplicação, aplicado a Israel e aplicado a Jesus quando ele veio do Egito. Né? O nome Emanuel, eu já apresentei isso aos irmãos, estou recapitulando para a gente, porque quando a gente pode ter mais de 2 exemplos bíblicos daquilo que a gente quer estabelecer como ensino correto, sadio, sã doutrina, se a gente tiver muitos exemplos, é melhor. Né? Então, Emanuel, filho de Isaías, chamou-se Emanuel, mas também foi o nome, lá em Mateus 1, 25, né? Aplicado a Jesus, ele será chamado Emanuel. Então, aqui, essas 7 cabeças significam 7 montes, ou os 7 montes lá, 7 colinas, né? E como montes também na Bíblia significa reino, então, são também 7 reis ou 7 reinos, os 7 impérios. Ok? Então, os irmãos anotem isso, dos quais caíram 5. Veja bem, quando João falava, escrevia isso aqui, ele estava vivendo em que império? Romano. Pode me ajudar? Romano. Roma. Né? Então, ele diz assim, dos quais caíram 5. Tinham caído 5. Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia e Grécia. Um existe. Qual era o que existia? Roma. O Beto já falou. Roma. E o outro ainda não chegou. O reino do papado, né? Esse império tremendo, né? com um fundamento falso, espiritual, que Jesus não autorizou, que Deus não autorizou, que a palavra de Deus não autorizava, mas foi feito. Né? O Constantino veio e acabou de complicar tudo. Né? E então, ele disse, caíram 5, um existe, que era o romano, e outro ainda não chegou, na Roma papal. E quando chegar, né, tem que durar pouco. Possivelmente aqui, a gente precisa pensar e refletir para ver se realmente esse entendimento histórico está correto. Né? Mas eu coloco diante dos irmãos o que eu já alcancei de compreensão, né?
O anjo transporta o apóstolo João para o espaço de tempo no futuro, ao dizer: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Ele está com uma taça na mão, que contém uma das 7 pragas, que será derramada bem próximo do regresso de Jesus. João está sendo transportado em visão no momento próximo a serem derramadas as 7 pragas do capítulo 16. Isso depois da vinda de Jesus, né? Então, a besta que viste era e não é, mas vai surgir, né? 7 cabeças, 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, ou 7 reinos, ou impérios. Esses 7 montes ou colinas do Vaticano são símbolos proféticos, há muito geograficamente estabelecidos pelo Criador, o Deus eterno, que sabe todas as coisas de antemão, né? Dos 7 impérios mundiais que existiriam. Quer dizer, com exceção daquele 8º, que é um resumo, é uma síntese, é uma recapitulação, né, desses 7. São espiritualmente as 7 cabeças do grande dragão vermelho de Apocalipse 12:3. 7 cabeças do grande dragão vermelho. O papado, agora uma visão historicista. O papado acabou temporariamente em 1798, com a prisão do Papa Pio VI. Procuremos onde encontramos 7 reis dentro do papado depois. Aqui fazemos uso do método de interpretação historicista. Os papas só voltaram a possuir soberania, além de chefes da igreja, após o Tratado de Latrão, em 1929. Foi no pontificado de Pio XI, que durou de 1922 a 1939. Foi então que o Vaticano foi novamente reconhecido como Estado independente. Tornou-se o primeiro Papa-Rei. Seguiu-se a ele Pio XII, de 1939 a 58. Seguiu-se a esse João XXIII, de 1958 a 63. Aí eu já era consciente, eu assisti isso aqui, de certo modo. Depois Paulo VI, também, eu vi acontecer isso diante dos meus olhos. A história aconteceu de 1963 a 1978. Depois João Paulo I, em 1978, que hoje se desconfia que ele foi assassinado, né? Existe um rumor, de vez em quando alguém se levanta fazendo essa suposição, mas a gente não tem certeza. Depois João Paulo II, 1978 a 2005, bastante recente, né? Um pontificado muito longo, né? Depois de Bento XVI, de 2015 a 2013. São, no total, 7 papas. Será que tem relação com os 7 impérios também? Porque a profecia tem uma aplicação dupla, que comandaram a Igreja Católica desde a reconquista do seu território em 1919. Está escrito, são também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe. Concluímos que o apóstolo João pode ter sido, em visão, transportado ao período de tempo do pontificado de João Paulo II, pois é dito que 5 já caíram, Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI e João Paulo I. Um existe, João Paulo II, que é o 6º pontífice rei. Continuando a leitura do verso 10, temos, e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. O outro, ou seja, o 7º rei já chegou, Bento XVI, e chegou com o estigma de ter que durar pouco. A revista Veja, edição especial número 40, de abril de 2005, página 18, diz: no caso de um conclave mais difícil, é possível ainda que seja escolhido um papa de transição, um cardeal de idade já avançada, a quem caberia um reinado curto, mas suficiente para aparar as arestas internas deixadas por Carol Wojtyła. E quando chegar, tem de durar pouco. Elegeu-se Joseph Ratzinger, com 78 anos, o mais velho dos cardeais concorrentes e com condições de saúde fragilizadas. A profecia previu que seria da própria vontade dos cardeais eleger um papa que tivesse um reinado curto, ou seja,
um Papa de transição. Eu coloco sempre Papa entre aspas, porque Jesus proibiu a gente chamar alguém com o título de Papa, papai ou padre. 17:11. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei. E procede dos 7. Ou seja, ele é a recapitulação. Ele procede dos 7, ele sai dos 7. Ela é a essência dos grandes impérios, desde o Antigo Egito, e caminha para a destruição. Daniel predisse, né, ao interpretar a profecia dada a Nabucodonosor. Para facilitar a compreensão deste verso, é necessário fazer a análise em conjunto com o verso 8, que diz: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Este era e não é, está para emergir do abismo, ele deixa aqui um espaço para a gente pensar, quem sabe, uma espécie de ressurreição de Judas ou de Nero, eu não sei. É apenas uma ideia. Eu não tenho a revelação final sobre isso. O começo e o fim desses dois versos são idênticos. Só muda a parte que os liga, a parte intermediária. No verso 8 diz, está para emergir do abismo. Pensa nisso. E no verso 11 diz, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7. Proceder dos 7 tem o significado de pertencer ao mesmo grande reino ao longo dos séculos. Fazer parte da mesma linhagem dos anteriores. Irmãos, lembrem-se da estátua, ou daquela estátua que foi erguida lá na ONU, lá no pátio. Ela retrata 3 grandes impérios. Né? Para ficar só na essência, que é a estátua lá de Daniel, capítulo 2, essa estátua reflete os impérios Medo-Persa, o grego, Medo-Persa e Babilônia de Nabucodonosor. Por que não também Roma? Porque, na verdade, Roma está existindo ainda hoje, através da jurisprudência, através da Igreja Romana, através da democracia greco-romana. Foi por isso que tanto Napoleão como Hitler, eles disseram que o que eles estavam desejando era o Império Romano. Império Romano. Podemos concluir, então, que é o 8º rei na sequência dos 7 que irá emergir. 17:12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, relacionado com uma experiência que eu tive quando eu estive em 1992, na Eco 92. E havia lá algumas coisas muito místicas, pessoas recebendo influências do espaço. Tinha lá o Clube dos 300, os maiores, talvez, financistas, banqueiros do mundo, o Clube dos 500. E me foi oferecido um passaporte de cidadão do mundo a $15. Se Deus tivesse me dado o passo para adquirir aquele passaporte cidadão do mundo, eu teria arranjado os $15 se eu não tivesse. Mas o Espírito de Deus não permitiu. Eu conversei com o homem responsável por esse escritório que dava esse título. Muita gente ao redor do mundo tem esse título e não precisa de passaporte para entrar nos países, inclusive o Brasil, Portugal, vários outros países que já aceitam esse passaporte de cidadão do mundo. Naquela época, eu recebi um mapa extraordinário, bem grande, maior do que uma cartolina, e naquele mapa estavam retratadas as 10 grandes cidades que a Federação do Planeta Terra vai ter no reino
totalitário que está vindo. Então, vão se levantar 10 grandes países, se é que já não se levantaram, não sei se é o G10, mas vão se levantar, que vão ser as capitais, 10 capitais desse reino, do 8º rei, né, que está vindo aí. Então, esse verso nos dá várias informações, nos leva a deduzir que esses 10 reis, representados pelos 10 chifres, né, são governantes de 10 nações poderosas que ainda não foram eleitos. Devemos lembrar que quando o apóstolo João recebeu essa visão, né, esses governantes não existiam ainda e hoje também a gente não sabe, não foram confirmados ainda, né, mas estão a caminho. Então, esses governantes estarão no comando das 10 mais influentes nações do mundo, o grupo dos 10, né, quando a besta emergir. E esses governantes receberão autoridade como reis, os diademas eles têm, né, com a besta durante 1 hora. Os reis sempre tiveram o poder de sancionar decretos de morte, como também o poder de fazê-lo cumprir. Eles têm o poder de agir, isto é, de perseguir. Esses 10 governantes, juntamente com o papado, farão com que seja feito um decreto condenando à morte os que não tiverem o sinal da besta, isso é, os que não se sujeitarem ao decreto papal, sancionado pela besta, que possivelmente esse decreto vai incluir a guarda obrigatória do domingo. O período que durará este decreto é de 1 hora. Se um dia, que é formado por 24 horas, representa em profecia 1 ano, ao dividirmos 360 por 24, obteremos 15 dias, período, né, no qual, literalmente, a grande Babilônia, a grande confusão formada pela união do protestantismo, o catolicismo, o espiritismo e todas as grandes religiões do mundo, sob o comando papal, que é o maior líder do mundo, com o apoio das 10 poderosas nações, perseguirá, buscando exterminar os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Isso é, os judeus que creem no Messias. Aqui Jesus já terá vindo e levado os seus que creram no Evangelho. Esses 15 dias podem ter o sentido de um curto espaço de tempo. Eu não considero que precisam ser considerados literalmente. Versículo 13. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Ou seja, esses grandes líderes das 10 grandes capitais do mundo estarão sujeitos à besta. Versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Aleluia! Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele, ainda que sejam martirizados. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Versículo 16. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. O sistema totalitário vai tolerar e vai usar o prestígio da religião, mas vai chegar um ponto que esses poderes mundanos se revoltarão contra a meretriz e a destruirão. O Apocalipse revela isso clarissimamente. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. E o último versículo. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. O capítulo 18 relata a queda da grande Babilônia. Se o 8º rei voltar a perseguir e for à perdição, assim como a profecia prevê, e se já estamos vivendo no período do reinado do 7º, podemos estar certos de que a volta de Jesus está muito próxima. Embora ninguém saiba o dia nem a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade. E esta proximidade nos é exigido saber. Por isso que eu estou sendo tão ousado, irmão. Não é coisa opcional. Por quê? Nos ensinado
que desatender a advertência ao recusar saber a proximidade do advento do Salvador vai nos ser tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, né? Por não saber quando viria o dilúvio, ou não queriam saber, não ouviram Noé, zombavam de Noé. Não se trata de alarmismo. Alarme estão fazendo muitos meios de comunicação ao anunciarem o fim do mundo, sem apresentar a esperança para os que creem no Senhor Jesus Cristo. Será coincidência os cientistas afirmarem que podemos ser extintos dentro de poucos anos? E Deus nos revelar que no pontificado deste ou do próximo Papa, entre aspas, Jesus voltará? Seremos alarmados cada vez mais com previsões científicas gratuitas ou apocalípticas? É melhor crermos no legítimo Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Hoje, cada vez mais, a situação mundial é a grande oportunidade para o dragão vermelho e a primeira besta e o falso profeta agirem, cumprirem o seu desígnio. O caos ameaçador na saúde, na educação, na economia, na política, está como que gritando, pedindo, como nos dias de Hitler. Está atraindo cada vez mais o olhar do falso profeta para a sua investida final, em promover até as últimas consequências a globalização, a nova ordem mundial e o reino do mundo, que oferecerá a sua paz falsa a este mundo turbulento e em pânico. Alguém já disse mais ou menos assim: se surgir um homem que ofereça uma saída para esta situação, que dê paz a este mundo tão cansado e aflito, seja ele Deus ou Satanás, disseram, nós o receberemos. Isso parece ter feito parte do Pacto de Roma, que deu origem à Europa Unida e ao euro. Essas são as minhas palavras hoje. Muito bom, professor Fernando Enéas Monteiro de Almeida, com a ousadia que eu creio o Espírito Santo lhe dá para falar essas coisas, com um nível de conhecimento profundo, né, da revelação da Escritura, né, que Deus lhe abençoe, né, que a gente com tremor e temor saiba entender tudo isso e saiba estar firme, né. Saibamos reconhecer que o propósito vale mais que a nossa própria existência, né? Nossa própria vida temporária. Eu creio que a gente que está em Cristo já tem a vida eterna, né? Então nós temos que ter essa ousadia, né? Um salmo fala que Deus é a nossa rocha habitável. Nós moramos dentro desta rocha. Nada pode nos atingir. Também eu acho que tem algumas passagens aqui nesse capítulo, né, que são assim bem claras, né, sobre essa mulher que está assentada sobre uma cidade, né, que tem 7 montes, né, e então vamos ficar atentos, né, para o que está para acontecer em breve, né? Mas glória a Deus que nesse texto também fala que o objetivo, né, eles guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão com ele também os seus chamados, os escolhidos, os fiéis, né? Então, glória a Deus por isso, que ainda que o mundo se levante contra, o inimigo se levante contra, ele é o Rei dos reis e que tem o domínio sobre tudo. E o mais impressionante é que ele nos chama também a sermos vencedores com ele, né? Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus. É verdade, ele nos chama a ser
até a expressão usada, né? Mais do que vencedores, né? Então, essa unidade com Cristo, né? E essa unidade entre nós como a igreja mística, como disse bem o Fernando Enéas, e a igreja local, né? Eu vejo assim com muita realidade, né? Muita clareza isso. Eu vejo que Deus quer unir, inclusive, aqueles que eventualmente estejam em denominações diversas, mas buscando a unidade do Espírito, né? Eu vejo que a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus, né? Precisamos ouvir o que ele está dizendo, que quando Deus fala, o fato se consuma, né? A palavra dele é fato consumado, né? Então, quando Deus fala, é para a gente ouvir a voz dele, né? Como a gente ouviu aqui essa explanação bastante consistente, longa, né? Mas muito, vamos dizer, cravada vamos dizer, no espírito da palavra, né? Inspirada pelo Espírito Santo, né? Então, acho que a nossa função é avisar os nossos queridos, orar para os nossos queridos, né? Aqueles que ouvirem a palavra, que ouçam, que se curvem diante do Cristo. E assim eu vejo que quando a gente fala sobre reino dos céus, né? A gente fala sobre o governo dos céus. Então a nossa posição é diante de um governador, cidadãos, né? Governados, né? E governáveis por esse governador, né? Ou se a gente faz a relação pai, aí a relação é com o filho, ou senhor, a relação é com o servo. Mas a obra, toda essa obra é a obra do Senhor, né? É a obra do Senhor e temos o privilégio de sermos usados, né? E Cury, eu concordo com você, muitas vezes você tem falado, concordo. Nós precisamos aproveitar as oportunidades, realmente, né? Falar para aqueles que têm ouvidos abertos, porque vai chegar o momento que vai acontecer isso aqui. A gente vai chegar aqui em Apocalipse 22, mas eu creio que é conveniente, nesse contexto, e nisso que você está falando, né, em coerência, em consonância com o que você está falando, vai chegar um momento que não vai mais haver oportunidade. E aí, isso aqui, ó, que está escrito, capítulo 22, versículo 11, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Vai chegar um momento que os corações estarão tão endurecidos, né, pela influência do poder de Satanás, do poder deste mundo, se endureceram tanto, vão estar blasfemando contra Deus, que aí não vai mais haver tempo, mais oportunidade. Que aí vai ser, ó, continue o injusto fazendo injustiça, não vai ter mais remédio. Vai chegar esse momento. Então a gente tem que aproveitar, né, hoje, agora, né, testemunhar, falar a palavra de Deus, né? Que Deus abençoe aqueles que vão assistir esta live, né? E que os corações delas sejam abertos para entender, vamos dizer assim, a dimensão de tudo isso, né? A dimensão de tudo isso. Amém. Então, acho que vamos encerrando a live hoje, não é isso, Roberto Micchi? Agradecendo novamente o professor Fernando Enéas Monteiro de Almeida, a sua dedicação e que os irmãos aí podem estar assistindo também em gravação, né? A gente vai estar oferecendo o link para que as pessoas possam ouvir esse estudo também com calma, né, com tranquilidade e ganhar esse conhecimento. Muito obrigado, então, ao Roberto Nick. O Eurico esteve conosco até bem pouco, né? O Eurico Nunes e ao professor Fernando Enéas Monteiro de Almeida pela oportunidade. Então, boa noite, que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja no coração de cada um de nós. Você quer orar? Obrigado. Eu vou pedir para o Roberto encerrar orando, né? Senhor, muito obrigado, Pai, pelo estudo, obrigado pelo professor
ter se dedicado, ó Pai querido, ter buscado a Ti, Senhor, para entender a Tua palavra. Obrigado pela sabedoria, pelo conhecimento que o Senhor deu a ele, que ele pode nos transmitir, que, como o Jorge falou, ó Pai querido, que nós todos possamos, aqueles que vão assistir, e nós todos, ó Pai, possamos entender a Tua palavra, conhecer a revelação, o livro do Apocalipse, Senhor, que o Senhor nos deu a conhecer. Muito obrigado, Pai, que estejamos sempre preparados para o tempo em que nós estamos vivendo, Senhor. Que o Senhor nos encha com Teu Espírito Santo, nos capacite e que possamos estar no centro da Tua vontade, ó Pai querido, nesta época, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, grande abraço, irmãos. Amados. Diga lá. Shalom. Shalom, a paz de Cristo esteja com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado que vocês existem. Que bom que você paga o preço para que a gente possa entender um pouco mais as Escrituras, viu? Muito obrigado. E obrigado pela companhia especial do Roberto Nick, que tem sido um irmão assim, bem junto a gente, bem especial. Então, eu vou dizer assim, boa noite, Brasil.